Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje eu vou retomar 3 aulas, tá? Ah, mas professora, como 3 aulas está do dia 14 e dia 15? A gente sabe que um desses dias a gente teve 2 aulas no centro de mídias. E por que eu vou retomar essas 2 aulas? 3 aulas, na verdade, de uma vez. Porque são todos conteúdos que nós já vimos. Então, realmente, eu vou fazer apontamentos sobre o que vocês têm que tomar, a ciência e os exercícios que vocês vão devolver, tá? Vocês estão vendo que eu falei exercícios. Sim, porque a cada aula eu vou pedir um assunto do exercício lá do livro que vocês têm em casa. Não é preciso copiar as perguntas, como vocês sabem. É somente colocar as respostas no caderno. Professora, mas vai ficar muito exercício. Não é para fazer os exercícios todos de uma vez. Eu vou dizer qual vocês vão me entregar já semana que vem, que eu vou gravar uma aula fazendo a devolutiva dela, e quais os exercícios vocês vão me entregar outros dias, tá bom? Não é para fazer tudo de uma vez. Se vocês não tiverem nada para fazer e quiserem ir adiantando, vocês podem ficar à vontade, mas não há necessidade de resolver todos os exercícios de uma vez, ok? Então, vamos lá. Começando a aula, tá? Então, no dia 14/5, nós tivemos uma aula que era uma sala de leitura, tá? Então, todas as habilidades, elas focavam na questão do trabalhar a leitura, do que é necessário entender dentro de um conto, de um texto, os elementos que compõem uma narrativa. E aí, como dica de leitura, a própria aula lá dentro do Centro de Mídias apresentou um autor pra gente, tá? Que é o Alexandre Camilo. Durante a aula, foi lido um texto, né? Foi lido realmente um texto longo, né? Que tinha um ensinamento muito bonito, né? Que é ver com os ouvidos e escutar com o coração. Que era aquele rapaz que tinha nascido cego, lembra? Que aí o fazendeiro que casou com a irmã dele não queria levá-lo, né, para morar na fazenda, porque não via valia numa pessoa que não podia enxergar. E ele não precisava da visão para salvar o cunhado dos perigos. Então, foi muito interessante a leitura desse texto, e o texto em si nos ensina muito. E aí eles deram como dica de leitura também do mesmo autor, Alexandre Camilo, O Sapo que Blogava, Invenção da Palavra e Da Cor do Amor. Então, foram os 3 textos que foram apresentados para a gente. Eu vou mostrar para vocês o blog que eles deixaram como dica do Alexandre Camilo, tá? Então, o blog, ele está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, entrando no YouTube, né? Que naquele link que eu mostrei, que tá na página. Aqui eu tenho as obras do Alexandre Camilo. Lembra que ele também é um ator? Então, o que é interessante a gente olhar, ó, que dentro do blog dele, nós temos vários textos que são lidos por ele. Então, eu vou clicar num aqui, ó, a Tartaruga Tagarela. Então, no que a gente clica aqui, a gente vai verificar dentro desse site o autor, ó, tá vendo? Fazendo a leitura. E que tem uma hora que você se desliga do assunto e você só pensa: meu Deus, não vai respirar? Vocês estão verificando? A história tá? de hoje lá. fala de pessoas, mas... Então, ele vai apresentar para vocês, gente, vários textos, tá? Em que ele promove a leitura. Então, pra gente, assim, ou não quero ler, indica para alguém, pro irmão caçula, né? Uma maneira de distrair e, ao mesmo tempo, adquirir cultura, né? Ampliar o repertório de vocês, né? De escrita, de fala e de uma maneira mais suave, porque é ele que conta para vocês. Então, parece meio aquela historinha de dormir. Então, aqui a sala de leitura, ela trouxe para vocês dicas muito legais de como se envolver com o processo de leitura. E lembrando, ler tem que ser uma coisa prazerosa, tá bem? Aí, buscando o que nós temos dentro de uma narrativa, o que a gente não pode esquecer, gente,
Uma narrativa, ela é sempre composta por cenário, personagem, enredo, conflito, né? Resolução do conflito, tá? Que isso é importante, e o desfecho. Então, são os elementos que compõem a narrativa. Cenário, onde a coisa acontece, os personagens, que são divididos entre principais e secundários, protagonistas e antagonistas, o enredo, que é a linha que conduz a história, o conflito, que é o momento tenso da história, que nos leva ao clímax, a resolução desse conflito, porque todo conflito tem que ser resolvido, e quando falamos em conflito, não estamos falando necessariamente de briga. E o desfecho, que é a finalização da história. Então, aqui nesta aula, os assuntos abordados foram exatamente voltados para a leitura. Vamos para a nossa primeira tarefa, ok? Na nossa primeira tarefa, o que eu vou pedir para vocês? Que dentro do livro paradidático, tá? Vocês busquem aí, tô com reflexo, né, gente? Tentando tirar o reflexo. Vocês busquem aí as páginas 20 e 21, que diz respeito a uma crônica. Eu quero que vocês resolvam os exercícios referentes à crônica. E da 26 a 29 é relacionado ao conto, tá? Então, são 2 tipos de texto que nós já conhecemos. Cada um tem a sua parte específica. E eu quero que vocês leiam e respondam para a próxima semana já. Porque semana que vem, quando eu gravar o vídeo, vai ser com a correção desses exercícios aqui, tá bem? Então, eu quero que vocês leiam esses 2 textos e respondam apenas as questões no caderno. Tudo bem? Nós vamos agora para a próxima aula, que trazia o quê? Também no dia 14/5, vocês veem? São 2 aulas que aconteceram no mesmo dia. Então, nós temos a habilidade, que é reconhecer argumentos dentro do texto, e toda esta aula, ela já foi trabalhada, gente, quando a gente fez a correção do caderno do aluno. Vocês lembram? Nós tivemos 3 devolutivas, tá? Em uma delas, olha aqui, foi a aula onde eu solicitei a atividade, que deveria ser enviada até o dia 22/5, que era a tabelinha mais o podcast, né? Que vocês tinham que gravar uma entrevista com alguém aí da família de vocês. O assunto polêmico era a questão da tatuagem. Então, nós falamos a apostila inteira sobre pessoas que eram a favor e contra, pessoas que trabalhavam com a tatuagem e profissionais de saúde falando o seu ponto de vista em relação à saúde, mas também ligado à tatuagem. Então, nós já trabalhamos esse conteúdo, por isso eu não vou me aprofundar, ok? Aqui eu coloquei para vocês algumas atividades, tá? Que foram enviadas. Eu não coloquei o podcast, eu coloquei apenas as tabelas que foram solicitadas, que estão na página 19 da apostila. Então, eu coloquei aqui de alguns alunos. Pro, o meu não tá aí, mas eu mandei. Tudo bem, gente, aqui não dá para colocar todas as atividades, tá bem? Então, eu escolhi as que estavam um pouco mais legíveis e coloquei aqui, ok? Então, nesta aula que já foi trabalhada, a gente vai ter que reforçar o conteúdo. Através do quê? De exercício. Então, vocês vão voltar lá no livro paradidático e vão pegar as páginas 152 a 156. Aqui, o texto trabalhado é um artigo de opinião. Então, eu vou querer que vocês façam apenas a interpretação deles. Nossa, Pro, mas você já passou conto e crônica. Já. Mas o que eu pedi para vocês não é para fazer tudo de uma vez. Só se você não tiver, se tiver mais folgado e quiser adiantar. O que eu peço que vocês anotem todos os exercícios. O que eu quero para a semana que vem é da primeira aulinha. Então, eu quero o conto e a crônica. É neles que eu vou fazer a correção. Da página 152 a 156, vocês vão poder fazer num outro momento que eu vou passar para vocês. Então, semana que vem eu não vou passar a correção das aulas.
Quando eu passar a correção das aulas, eu vou dizer lá na minha aula, gente, lembra a página 152 a 156? Eu quero para a próxima semana. E assim por diante. Tudo bem? Não precisam se apavorar com a quantidade de exercícios, porque a gente vai fazendo aos poucos. Tá ok? Aí nós vamos agora para a aula, né, do dia 15/5, onde a habilidade trazia a questão gramatical. Então, a gente vai falar tanto do discurso direto e indireto, que a todo momento eles estão reforçando essa ideia, principalmente em notícia, né? Então, vocês olharem, nós já trabalhamos, já sabemos como cada um desses discursos se moldam e quais as pontuações que eu devo usar para marcar cada um deles, tá? Então, isso não é matéria nova para a gente vem trabalhando isso desde o 6º ano, tá ok? E o processo de formação de palavras, aí sim, é um conteúdo novo. E vocês vão ver que na aula de hoje, 26/5, né? Eu tô gravando o vídeo hoje, né? Na terça-feira, também foi abordado, deu continuação a esse conteúdo, tá bem? Então, vamos para o discurso direto e indireto. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção, olha lá. No discurso direto, as personagens falam diretamente, por isso ela é chamada de discurso direto, tá? Num diálogo. Então, cada fala monta um parágrafo. Como eu sei que é a fala no discurso direto? Em um texto narrativo, a gente vai verificar através do travessão, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a exposição do travessão. Não sei se está visível para vocês, ó. O travessão, ele tá aqui. Estão conseguindo ver? Tá? Já no discurso indireto, eu, narrador, me aproprio da fala do personagem. E aí eu vou transcrever esta fala à minha maneira. Então, eu deixo de usar a pontuação que marca a fala, que é o travessão, e passo a usar o pronome, que é o que. Então, quando eu digo aqui, ó, o amigo da Mafalda diz: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Ele disse, tá? Saiu da boca dele. E aí, quando chega na hora da Mafalda, ela diz assim, ó: na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fez os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Vocês percebem? A Mafalda se apropria da fala do amigo e conta a maneira dela, sem pontuação e usando o verbo no pretérito. Quando o personagem fala, que é o discurso direto, o verbo é presente. Quando uma outra pessoa se apropria da fala desta, usando o discurso indireto, o verbo tem que ficar no pretérito, tá bem? Então, são os cuidados que eu tenho que ter. Lembrando, quando a gente fala de notícia, a gente não vai usar o travessão. O que nós vamos usar? Quando falamos de notícia, nós vamos usar as aspas, porque a notícia, ela vai apresentar a fala no meio do parágrafo, ela não vai conduzir um novo parágrafo. Por isso, travessão acontece na narrativa e na notícia, isso vai ser apresentado para mim através das aspas, ok? E aí, nós vamos para o próximo, que é o processo de formação de palavras. Ou seja, a língua portuguesa, ela traz para a gente diversas palavras, mas elas não surgem do nada. Elas surgem através de um processo, onde elas vão ser unidas, palavra a palavra, onde uma palavra primitiva vai dar origem a uma outra palavra que vai ser chamada de derivada. Quando eu uso estrangeirismo, também é o processo de formação, porque não está na língua portuguesa. Mas aí eu uso, eu vou deletar. Deletar é uma coisa que vem de delete, que não é nosso, né? Como a gente está falando de tecnologia, vou fazer um backup. Então, surgiu uma nova palavra que não é nossa. Ela foi criada através da necessidade do estrangeirismo.
A abreviação também é um processo de formação. Lembra do neologismo? Nós já falamos dele em outros exercícios, que nada mais é criar uma nova palavra que não existe no nosso vocabulário para aquele momento meu. A sigla também é um processo de formação de palavra. E a onomatopeia também, que é você criar uma palavra, quer dizer, representar um som usando letras, fonemas, né? Vogais e consoantes. O processo de formação, ele vai partir do seguinte, ó. O que nós temos? O primeiro são as palavras primitivas. O que é uma palavra primitiva? Aquela que surgiu primeiro, tá? Lembra do homem primitivo? É o primeiro homem. Então, a palavra primitiva vem dessa base. Então, as palavras que não resultam de nenhuma outra, elas já existem. Dessas palavras primitivas, eu vou usá-las para fazer novas palavras, que podem ser palavras derivadas ou palavras compostas. Quando eu uso derivada, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar uma palavra primitiva, olha lá, a palavra ler, e vou colocar nela um outro pedacinho de palavra, que eu vou chamar de prefixo ou vou chamar de sufixo. Quando ela é prefixo? Quando ela aparece antes dessa palavra primitiva. E quando ela é sufixo? Quando ela aparece depois. Vocês estão vendo que da palavra ler, eu formei a palavra reler? Ou seja, na palavra ler, eu acrescentei um prefixo, que é o re. Então, aí eu formei uma outra palavra por meio da derivação. Peguei uma palavra primitiva, coloquei um pedacinho na frente dela e aí criei uma nova palavra, tá? Ler é uma coisa, reler quer dizer que eu vou ler novamente. Então, eu mudei o significado colocando essa palavrinha, esse pedacinho antes dela. E esse pedacinho antes dela, eu vou chamar de prefixo. Se fosse depois de ler, né, eu chamaria de sufixo. Ou ela pode ser feita por composição. Ou seja, eu vou pegar duas palavras. Vou pegar essas duas palavras e vou unir essas duas palavras para formar uma outra palavra. Que nem a palavra couve. Eu sei o que é uma couve. Eu sei o que é uma flor. Separadas, elas têm sentidos diferentes, certo? Flor é uma coisa e couve é outra. Quando eu junto essas duas, eu estou formando uma nova palavra. Quer dizer, formei o nome de um vegetal. Tá bem? Então, eu uni o que é uma couve, que é um vegetal, e formei couve-flor, porque a couve-flor, na verdade, não parece uma flor, né? Parece uma flor. Então, toda significação, ela tem que levar a sua base de palavra. Nenhuma palavra é criada sem ela parecer o que realmente significa. Vocês entenderam aqui? Então, o que nós fizemos? Toda palavra, quando é formada, ela surge de uma palavra que nasceu primeiro, que ela é a primitiva. Como eu posso formar essa palavra? Usando a derivação ou a composição. Quando eu uso a derivação, eu vou colocar um pedacinho de palavra ou na frente ou depois da palavra, que eu vou chamar de prefixo ou sufixo. E quando eu uso a composição, eu vou unir duas palavras que têm significados diferentes, mas que juntas vão me trazer um novo significado. Deu para compreender? Isso foi falado nesta aula, inclusive com exercícios. Eu acredito que vocês tenham participado. Pro, eu não vi esta aula. Assistam através do YouTube ou do Facebook. Vocês têm acesso a essas aulas que já foram dadas, tá bem? Olha lá que a gente estava falando, então só para reforçar, ó. Então, quando eu falo em derivação, eu tenho uma palavra, lembra que ela é primitiva? E aí eu vou colocar nela os afixos. O que são afixos, professora? Mais uma palavra, mais um nome? O afixo é o prefixo ou o sufixo, lembra? É aquele pedacinho de palavra. Esse afixo será chamado de prefixo se ele vier antes da palavra.
Se ele vier depois da palavra primitiva, ele é chamado de sufixo. Vamos ver como isso acontece. Olha lá. A palavra primitiva é feliz. Quando eu acrescento na palavra feliz o prefixo, por que prefixo? Porque veio antes. In, eu estou criando uma nova palavra com um novo significado. Ele deixou de ser feliz. Percebe? Feliz é uma coisa, infeliz é que não tá bem, não. Né? E a palavra ver também é primitiva. Quando eu coloco o pre na frente do ver, eu criei uma nova palavra trabalhando do processo de derivação com o prefixo. Olha o sufixo, que é quando vem depois. A palavra original, ou seja, a primitiva, é amar, tá? Quando eu coloco na palavra amar o vel, ela vai se tornar amável, tá? Ao colocar o vel, esse pedacinho de palavra é um sufixo. Olha o julgar. Lembra que verbo a gente sempre vai ter que tirar o R, senão vai ficar estranha a palavra se eu manter o R aqui, tá? Só quando ele é no final da palavra, igual prever ali. Então, ó, julgar. Se eu vou colocar depois, eu vou colocar um sufixo. Então, julgamento. De um verbo se tornou um substantivo. E a composição, que foi justamente o que foi reforçado na aula de hoje, eu tenho, ó lá, palavra mais palavra. Porta é uma coisa, retrato é outra. Eu sei o significado das duas, mas quando eu vou unir as duas, eu ganho um novo significado, tá? A mesma coisa com cachorro é uma coisa, quente é outra. Ao unir os dois, eu estou fazendo uma palavra, criando uma palavra, formando, né? Que a gente está falando de processo de formação, através da composição, trabalhando porta-retrato, um significado novo, e cachorro-quente, um significado novo também. Tá ficando claro para vocês? Espero que sim. E aí, a gente tem aqui, ó, as palavras derivadas, só para a gente reforçar, tá? Então, ó lá, infeliz. Na palavra feliz, eu acrescentei o in, que é um prefixo. Na palavra feliz que está ao lado, eu acrescentei mente, então eu acrescentei um sufixo. Isso é um processo de formação por derivação, que eu peguei uma palavra primitiva e coloquei a ela um pedacinho de palavra, tá bem? E a composição, que está aqui, ó. As palavras ficam separadas por um hífen, tá? Quando a composição dessas palavras for por justaposição, como foi explicado na aula de hoje. A justaposição é porque as palavras são ajustadas, posicionadas lado a lado, e eu não perco nenhuma parte dessa palavra, nenhum fonema dela, nenhum som. Enquanto que as palavras por aglutinação é como se eu tivesse engolido um pedaço delas. Então, pernalta, eu tenho a junção, a união das palavras perna e alta. Mas olha se eu não como um A daí, vai ficar perna alta, né? Então, vai ficar estranho. O que eu preciso? Eliminar um A. E aí eu ganho pernalta. Então, quando falamos em palavras compostas, essa composição vai poder acontecer de duas maneiras, que foi hoje muito bem explicado pela professora, inclusive, tá? E ela deu vários exemplos, seria interessante que vocês assistissem a aula de hoje também, tá? Quem não assistiu. Quem já assistiu, tem ainda alguma dúvida, ela fez vários exercícios com vocês, trabalhando essa questão da composição e da aglutinação. O que eu perco, o que eu não perco. E o interessante foi que ela trabalhou também a significação das palavras, né? Então, pernalta, olha lá, juntei a perna com alta. Então, pernalta é porque ele tem a perna alta, né? Então, ela trabalhou essas significações aí com vocês. Para a tarefa de casa, que não é para fazer tudo ao mesmo tempo, reforço isso mais uma vez. O que eu tô pedindo para vocês é que vocês façam aos poucos.
O primeiro exercício eu quero para a semana que vem. Os próximos vocês vão aguardando, eu falando para vocês quando vocês devem fazer. Se você quiser adiantar, posso, professor? Pode. Se você quiser adiantar, não tiver dificuldade, você pode ir adiantando conforme o seu tempo estiver livre, tá bom? Mas não é para vocês se sobrecarregarem, ok? Aí nós vamos para esse conteúdo que eu falei agora e que já foi explicado na aula do dia 15 e que foi explicado hoje de novo na aula do dia 26, vocês vão desenvolver os exercícios que estão na página 21 a 23, tá bem? Nessas páginas, o assunto é formação de palavras. Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu espero a gente estar se encontrando rapidamente, mas vocês sabem que vocês podem me chamar no privado, né? Aí eu preparo uma aula para tirar essa dúvida, né, num próximo vídeo, enquanto a gente não se encontrar, né? Mesmo que virtualmente, porque a ideia também é a gente se encontrar virtualmente, eu poder olhar vocês e vocês me olharem, a gente conversar ali, né? Trocar uma ideia, bater um papo relacionado à disciplina, sempre. Então, é interessante que vocês estejam atentos. Atentos às aulas que acontecem no aplicativo também. Assistam às aulas que nós preparamos, mas assistam também às aulas do aplicativo. Não esqueçam de fazer anotações e também de registrar as dúvidas para que depois vocês possam tirar com a gente. Tá ok? Um bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem, espero que a família esteja bem dentro dessa situação caótica que a gente vem vivendo. Se cuidem, um grande beijo, Pro tá morrendo de saudade.